A mulher que descobriu o segredo da vida e foi apagada da história. Imagina descobrir o maior mistério da humanidade. O C, código que explica tudo. Por que você tem os olhos da sua mãe? Por que algumas doenças passam de geração em geração? Por que você existe exatamente do jeito que é? Imagina ter essa descoberta nas mãos. Fotografar o impossível. Desvendar o que ninguém conseguiu. E então ver outra pessoa receber o prêmio Nobel pelo seu trabalho, enquanto você está morta, esquecida, apagada dos livros de história. Essa é a história real de Rosalind Franklin. E o que fizeram com ela é tão perturbador que você vai questionar tudo o que aprendeu na escola sobre ciência. Todo mundo já ouviu falar do DNA, certo? Aquela estrutura em dupla hélice que parece uma escada espiralada. Watson e Crick, os cientistas que descobriram isso em 1953 e ganharam o Nobel. Heróis da ciência moderna. Só que tem um problema nessa história. Um problema gigante que ninguém gosta de mencionar. Eles não descobriram nada sozinhos. Rosalind Franklin nasceu em Londres 1920, família judia, época em que mulher nem podia votar direito. Imagina fazer ciência de ponta. Mas ela era diferente, brilhante demais para aceitar o papel que a sociedade queria dar para ela. Aos 15 anos, ela já sabia que seria cientista. A família até tentou impedir, porque não era coisa de moça. Mas ela foi, e se tornou especialista em algo que quase ninguém entendia na época. Cristalografia de raios-x. Pera, não desliga ainda. Isso aqui fica mais louco. Cristalografia é basicamente isso. Você pega raios X, joga numa substância, e a forma como eles batem e voltam cria um padrão. É como tirar uma foto do invisível. E Rosalind era melhor nisso. A melhor. Ela conseguia interpretar essas imagens de um jeito que ninguém mais conseguia. Em 1951, ela começa a trabalhar no King's College, em Londres. O objetivo? Fotografar o DNA. Descobrir sua estrutura. Isso era tipo a corrida espacial da biologia. Quem descobrisse primeiro ia mudar o mundo para sempre. E ela conseguiu. A fotografia 51. Esse é o nome. Uma imagem em preto e branco. Meio borrada para quem não entende, mas para quem sabe o que está vendo. E a prova. A dupla hélice estava ali, clara como o dia. Rosalind tinha feito o impossível. Ela tinha fotografado a estrutura da vida. Agora vem a parte que dói. Maurice Wilkins, colega de laboratório dela, tinha um problema. Ele não suportava trabalhar com Rosalind. Ela era direta, exigente, não aceitava mediocridade. E ele era homem numa época em que isso bastava para ter autoridade. Então ele fez algo imperdoável. Ele pegou a fotografia 51, sem a permissão de Rosalind, e mostrou para Watson e Crick. Deixa isso afundar por um segundo. Watson e Crick viram a foto. Entenderam na hora. Usaram aquela informação como base para construir o modelo da dupla hélice. E publicaram. Em 1953, eles publicam o artigo mais famoso da biologia moderna. Ganham fama mundial. Viram lendas. E Rosalind mal é mencionada. Ela continuou trabalhando. Claro, porque era cientista de verdade. Não estava ali por ego. Mudou de laboratório, começou a estudar vírus, fez descobertas incríveis sobre a estrutura do vírus da polio e do mosaico do tabaco. Mas em 1958, com apenas 37 anos, ela morreu. Câncer de ovário, provavelmente causado pela exposição excessiva aos raios X que ela usava no trabalho. 4 anos depois, em 1962, Watson, Crick e Wilkins ganham o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta da estrutura do DNA. Rosalind Franklin não foi mencionada, nem uma vez. O Nobel não é dado postumamente. Então, tecnicamente não tinha como ela ganhar, mas nem sequer foi citada na cerimônia. Watson, no livro dele chamado A Dupla Hélice, ainda teve a audácia de falar mal dela, descrevendo ela como difícil, mal-humorada, incapaz de interpretar os próprios dados. Pensa bem, a mulher que literalmente fotografou
A resposta que eles estavam procurando foi descrita como incompetente pelo homem que usou o trabalho dela para ganhar um Nobel. Isso te deixa com raiva. Deveria. Porque essa história não é sobre ciência. É sobre poder. É sobre quem tem permissão para ser lembrado e quem é apagado. Rosalind era tudo o que incomodava na época. Mulher, judia, brilhante, assertiva. Ela não pedia licença. Não sorria quando esperavam que sorrisse. Só fazia a ciência do mais alto nível. E sabe o mais triste? Ela nunca soube o impacto total que teve. Morreu sem ver o reconhecimento. Morreu sem saber que aquela foto que ela tirou mudaria tudo. Que abriria portas para a genética moderna, para a medicina personalizada, para entender doenças, para sequenciar genomas inteiros. Hoje, quando você ouve falar de teste de DNA, de terapia genética, de qualquer coisa relacionada à genética, tem um pedaço de Rosalind Franklin ali. Mas o nome dela, esquecido. Até recentemente, só nas últimas décadas, que cientistas, historiadores e pessoas que se importam com justiça começaram a contar a história real, a dar o crédito devido. Mas o estrago já estava feito. Gerações inteiras aprenderam que foram Watson e Crick. Ponto. A mulher por trás da descoberta mais importante do século XX, apagada. E aqui vai a reflexão que eu quero deixar com você. Quantas outras Rosalindes existem por aí? Quantas descobertas, invenções, ideias brilhantes foram roubadas, silenciadas ou ignoradas porque vieram da pessoa errada? A história que te contam é sempre a dos vencedores. Mas os vencedores nem sempre são os que fizeram o trabalho. Rosalind Franklin merecia o Nobel. Merecia estar em todos os livros didáticos. Merecia que o mundo soubesse o nome dela da mesma forma que sabe Woody Watson e Crick. Ela merecia justiça. E a gente, hoje, tem a responsabilidade de contar a história certa. Se essa história te impactou, se te fez repensar o que você achava que sabia, deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber, que outra história oficial você acha que esconde uma verdade incômoda? E se inscreve no canal, porque tem muito mais história que precisa ser recontada. Histórias de gente que mudou o mundo, mas que o mundo tentou esquecer. Rosalind Franklin fotografou o segredo da vida. É hora de iluminar a história dela.